Olhe bem para esta imagem. Uma única moeda antiga. À primeira vista, parece só um pedaço de prata, né? Mas se a gente olhar de perto, vai ver que esta moeda, o denário romano, conta a história de um império inteiro, da mecânica do poder e até de uma reviravolta teológica que ecoa até hoje. Vamos juntos descobrir os segredos que estão guardados nesse pequeno disco de metal. Nossa análise começa num lugar e numa época de altíssima tensão. Pense na Judéia do primeiro século, sob ocupação romana. O clima tá pesado. Jesus está ensinando em público e de repente chegam seus oponentes, os fariseus e herodianos. Eles não estão ali para aprender. A pergunta que eles fazem foi pensada para ser uma armadilha, e uma armadilha mortal. E que armadilha, hein? Era simplesmente brilhante. Pensa comigo, se ele respondesse sim, paguem os impostos, pronto, seria visto como um colaborador de Roma, um traidor do próprio povo. Mas se ele dissesse não, não paguem, aí a coisa ficava feia. Seria um ato de rebelião, e os guardas romanos o prenderiam ali mesmo. Era o checkmate político perfeito, sem saída. Para a gente entender a genialidade da resposta que vem a seguir, primeiro a gente precisa entender o objeto que está no centro de tudo isso. A própria moeda. O denário não era só dinheiro. Ele era tipo a força vital do Império Romano. Mas o que um denário realmente significava no dia a dia? De forma bem simples, era o pagamento por um dia de trabalho. Para um soldado lá na fronteira da Germânia ou para um agricultor na Galileia, essa moedinha significava o pão na mesa. Era a unidade mais básica e fácil de entender na vida de todo mundo. A história dessa moeda é, na verdade, a biografia secreta do próprio Império Romano. Ela começou forte lá na República, como prata quase pura, um símbolo de força e estabilidade. Na época de Tibério, a moeda que Jesus provavelmente segurou, a prata já não era a mesma, sabe? Já estava um pouco diluída. 200 anos depois, a moeda era basicamente uma fraude de cobre com um banho de prata. O Império, sufocado pelos gastos militares, estava desvalorizando a própria moeda e, sem saber, escrevendo seu atestado de fraqueza econômica. E olha, não é nenhum exagero dizer que o denário era o motor que fazia a máquina do império girar. Era com ele que se pagavam os exércitos, que se unificava o comércio do Egito até a Britânia e, mais importante, era a ferramenta para coletar os impostos que sustentavam tudo. Cada denário era um pedacinho do poder de Roma que cabia na palma da mão. Mas essa moeda ia muito além do poder econômico. Ela era uma peça de comunicação em massa. Então agora, a gente muda o foco e vai ver o papel dela como propaganda e, de um jeito surpreendente, como o símbolo principal numa das parábolas mais radicais já contadas. E aqui a gente vê uma mudança, uma virada de chave total. Durante a República, as moedas celebravam Roma, seus deuses, seus ideais coletivos. Com a chegada do Império, a moeda passou a celebrar um homem. O rosto do imperador estava em todo lugar, em cada compra, em cada venda. Um lembrete diário e constante de quem tinha o poder absoluto. E a mensagem não era nada sutil, viu? Isso aí é o que estava escrito no denário da época. Não dizia só Tibério Imperador, dizia Tibério César, filho do divino Augusto. Para o monoteísmo rigoroso dos judeus, carregar uma moeda que proclamava a divindade do imperador não era só um ato político, era um insulto teológico de bolso. Tendo em mente todo esse peso político e religioso, olha que interessante como essa mesma moeda é usada numa parábola. Na história dos trabalhadores da vinha, o acordo inicial é perfeitamente normal, um denário por um dia inteiro de trabalho. Justo, padrão, o esperado por todo mundo. E então vem a reviravolta chocante. O dono da vinha paga exatamente a mesma coisa, um denário, para quem trabalhou só a última horinha do dia. Dá para imaginar a indignação. Isso quebra toda a lógica de mérito e esforço. O valor da moeda foi completamente desvinculado do trabalho que foi feito. E aí é que está o ponto da parábola. O denário é transformado. Ele deixa de ser um símbolo do que se ganha com o esforço humano e passa a representar a generosidade radical de Deus, que não funciona na lógica do mercado, mas na lógica da graça. A recompensa não é merecida, é um presente. Ok, agora que a gente entende a moeda por todos esses lados, como unidade econômica, propaganda imperial e símbolo teológico, vamos voltar para aquela armadilha no templo para analisar uma das respostas mais famosas da história. Antes de dizer essas palavras, Jesus faz uma jogada de mestre. Ele diz: mostrem-me a moeda do imposto. Ao forçar eles a tirarem o denário do bolso, ele vira o jogo. Eles, os que questionavam com ar de pureza, revelam que já participam do sistema de César, que carregam a imagem e a proclamação divina dele.
Só então ele dá a resposta imortal. A resposta é brilhante porque funciona em vários níveis. Na superfície, é um reconhecimento prático das obrigações com o governo. Mas no nível mais profundo, cria um contraste poderoso. A moeda carrega a imagem de César, mas que imagem os seres humanos carregam? E tem ainda uma terceira leitura, uma crítica velada a quem já se comprometeu com o sistema a usar sua moeda. O teólogo Tertuliano, algumas gerações depois, explicou essa segunda camada de um jeito muito poderoso. A interpretação dele, que está aí na citação, define uma hierarquia clara de lealdades. A dívida com César é finita, é material. A dívida com Deus é total, porque envolve a própria pessoa, que é criada à imagem divina. Então, para a gente ir concluindo, qual é o legado dessa pequena moeda? Ela se tornou muito mais do que um artefato. Ela é um ponto de encontro entre economia, poder e fé. Como a gente pode ver aqui no resumo, o denário assume múltiplos papéis na narrativa do Novo Testamento. Ele é um símbolo da graça que desafia a economia, é um instrumento do poder imperial que força uma escolha de lealdade, e no livro do Apocalipse vira um sinal de colapso, onde o salário de um dia mal compra uma refeição. No fim das contas, a trajetória do denário é a própria trajetória de Roma em miniatura. Uma base sólida de prata pura que, sob o peso da própria ambição, se corrói por dentro até se tornar uma sombra de sua antiga glória. Um lembrete de que o poder terreno é, por natureza, passageiro. E isso tudo traz a questão de volta para os nossos dias, atravessando séculos. A história do denário nos desafia a olhar para as moedas da nossa própria vida, as imagens de poder, as ideologias, os valores que a gente carrega e usa todos os dias. A pergunta que fica no ar, então, não é apenas sobre história antiga, é sobre o agora. A quem ou ao que pertence a nossa lealdade fundamental.